E aí, aqui quem fala é o Gurian. E hoje vamos estar reagindo a Explorando os 22 Caminhos de Beyonder, parte 2. Continuação do vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi bastante longo. E eu não esperava que tanta gente assistiria aquele vídeo. Mas em menos de 24 horas já tem praticamente 200 visualizações. Então tenho muito bem. Então eu quero agradecer a todos vocês. Isso mostra o quanto vocês gostam dessa obra, mano. Impressionante isso. E esse vídeo vai explicar as coisas que eu tava com dúvida para o negócio do Além do Zero, né? As sequências Além do Zero. E mais algumas coisas. Então, bora ver o que nos espera, né, nesse vídeo. Os caminhos de Beyonder não se resumem apenas aos seus poderes e habilidades sobrenaturais. Existem muitos detalhes por trás deles que vão muito além disso. A quantidade de segredos que envolvem as características de Beyonder são capazes de excederem muito a nossa imaginação, e capazes de excederem muito até mesmo uma sequência zero. E é isso que iremos explorar no vídeo de hoje. Perfeito. Senhoras e senhores, com vocês, explorando os 22 caminhos de Beyonder, parte 2. Quando uma pessoa consome uma poção de sequência, independentemente da sequência, é gerado dentro de seu corpo uma característica de Beyonder relacionada a essa sequência. Justo. Uma característica pode ter muitas formas, mas enquanto o Beyonder estiver vivo, a característica não poderá ser vista. No entanto, uma vez que um Beyonder morre, a característica de sua sequência correspondente é expulsa de seu corpo, em um processo que pode demorar pouco tempo ou muito tempo. Entretanto, um Beyonder pode ter mais de uma característica de Beyonder da mesma sequência dentro de seu corpo, provavelmente por ter consumido uma poção mais de uma vez por diferentes razões. Esse acúmulo de características, apesar de causar uma melhora relativa nos poderes... Faz sentido beber duas poções da sequência 0, um exemplo? 0 não, eu chutei muito alto, vai. Da sequência 7. Eu acho que não, né? Poderes Beyonder também causa uma chance significativamente maior de perda de controle. Uma poção, independente de qual sequência ou caminho, é composta de ingredientes principais e ingredientes suplementares, cuja raridade e dificuldade de obtenção vai aumentando conforme o avanço das sequências. Porém, uma característica de Beyonder de uma sequência é capaz de substituir completamente os ingredientes principais de uma poção, o que muitas vezes facilita o avanço de sequências. E ainda para ajudar, ou não, dependendo do ponto de vista, existe uma lei universal que permeia as características de Beyonder. Ela é conhecida como a lei de convergência das características de Beyonder. E o que essa lei diz? Ela diz que um Beyonder sempre será atraído inconscientemente por características de Beyonder do seu próprio caminho, o que significa que Beyonders do mesmo caminho serão atraídos uns para os outros inconscientemente. O mesmo vale para criaturas, espíritos e artefatos ligados ao seu caminho. Isso tem seus prós e contras, visto que é uma oportunidade para conseguir uma característica para fazer uma poção, ou também um encontro com a morte, nunca se sabe. É meio perigoso, né, ficar encontrando vários Beyonder do mesmo caminho que tu. Vai que eles, né, mas e se eu te disser que existe um segredo nessa lei de convergência de características de Beyonder? Bom, para isso eu vou ter que te explicar um outro conceito muito importante relacionado aos caminhos de Beyonder, e esse é o conceito da intercambiabilidade de caminhos de Beyonder. Mas o que isso significa? Estranho. Significa que caminhos de Beyonder não são independentes, exceto pelo caminho do monstro. Todos os caminhos fazem parte de um grupo, ou seja, possuem ao menos... Tá, então 21 caminhos tem grupos, menos o do monstro. Coitado, mano, é sozinho. Um caminho vizinho o qual o Beyonder é capaz de trocar para eles nas altas sequências. Isso significa que se você realizar esse avanço para um caminho vizinho de forma correta, você será capaz de usufruir de uma gama de habilidades novas que não substitui as suas anteriores de seu outro caminho, mas adiciona novas de um caminho vizinho. Calma aí, isso que eu tava com dúvida. Se eu tô seguindo um caminho, aí vai lá pro caminho 2, não, na sequência 2, eu troco para outro caminho, eu pensei que ia substituir o poder, mas não, então... eu fico com os dois poderes, se for isso é muito quebrado. Então faz sentido trocar, não? É por isso que, em um nível menor, a convergência das características de Beyonder também funciona entre Beyonders de caminhos vizinhos. No entanto, mesmo se tratando das altas sequências e de um caminho vizinho, tentar acomodar uma nova característica de Beyonder ainda gera uma chance altíssima de perda de controle, o que significa que essa definitivamente não é a maneira mais segura de fazer isso. Então, qual é a maneira mais segura de acomodar uma característica de Beyonder de um caminho vizinho? A resposta é sendo uma divindade da sequência 0. Essa é a maneira mais segura.
Então você pode estar imaginando, uma divindade com poderes de mais de um caminho? Isso é possível? A sequência 0 não deveria ser o ápice do poder de um Beyonder? Existe algo acima disso? A resposta é sim. Uma divindade pode alcançar um nível acima, um nível que, ao acomodar os poderes e autoridades de seus caminhos vizinhos, torna a divindade da sequência 0 em algo além das sequências, um grande antigo. Faz sentido, então. Mas para que uma divindade se torne um grande antigo, não basta ter somente as características de um caminho vizinho, mas também acomodar as singularidades correspondentes de cada caminho e a Sephiroth daquele grupo. Mas o que seria uma Sephiroth? Então, é sabido que o criador original deixou 9 legados para trás, que são derivados de alguma parte de seu corpo. Eles podem ser reinos, cidades, rios, oceanos, chaves e entre outros. Esses 9 legados são conhecidos como as 9 Sephiroth, que correspondem aos 9 grupos de caminhos além das sequências. Essas Sephiroths podem ser tanto ilusórias e estar localizadas em um local desconhecido, quanto serem completamente reais e existirem no mundo físico. Simplificando, para que uma divindade se torne um grande antigo, ela precisa acomodar ao menos uma característica de Beyonder de sequência 1 de cada caminho de seu grupo correspondente, a singularidade de cada caminho e a Sephiroth relacionada. Parece muito difícil. As singularidades, o que elas são? As singularidades são a característica única de um caminho e o ingrediente mais importante para um Beyonder na ascensão a um reino divino. Ela pode ser tanto um item místico quanto um conceito abstrato, e representa o simbolismo e a autoridade do caminho correspondente. Então, após essa introdução generosa, entramos no ponto principal desse vídeo, que é explorar as 9 sequências além das sequências dos 22 caminhos de Beyonder. Os 9 grandes antigos, seus detalhes e peculiaridades. Então se acomoda aí e venha desvendar esses mistérios comigo. Cara, parece ser algo extremo... Opa, eu travei. Estranho. Parece algo extremamente difícil chegar no Além do Zero. Na novel, tem bastante gente que alcançou, tem tipo uns 3... Me diz aí, se chegaram já muitos. A anarquia é o título de grande antigo dos caminhos do árbitro e do advogado. O caminho do árbitro, cuja sequência 0 é chamada de justiciar, é simbolizado pela ordem e possui a autoridade sobre a certeza, o equilíbrio, o balanço e o julgamento. Sua singularidade é um livro encadernado por finas folhas de latão conhecido como Livro de Latão de Trons Oeste. E a carta de tarô que corresponde a esse caminho é a Carta do Julgamento. Claro, esse detalhe da carta de tarô correspondente não é necessariamente algo relevante para se entender o sistema de poder, mas ainda assim é um detalhe muito interessante que aprofunda os simbolismos de cada caminho, portanto eu decidi incluir aqui no vídeo. Agora, o caminho do advogado, cuja sequência 0 é chamada de Imperador das Trevas ou Imperador Negro, dependendo da tradução, é simbolizado pela sombra da ordem e possui autoridade sobre a desordem, a entropia, a distorção e a abolição. Sua singularidade é uma coroa incrustada com muitas pedras preciosas escuras, conhecida como Coroa do Imperador Negro, e sua carta de tarô correspondente é a Carta do Imperador. A Sephiroth desse grande antigo é chamada de Nação da Desordem, que é descrita como um céu de 33 camadas escondidas dentro de uma fumaça rodopiante. Essas 33 camadas de céu são descritas possuindo edifícios magníficos e figuras sagradas. Sendo assim, como eu citei antes, para que um grande antigo seja capaz de nascer, e isso vale para todos os caminhos, é necessário que o Beyonder acomode uma característica de Beyonder de sequência 1 de cada um dos caminhos de seu grupo, as singularidades de cada um e a Sephiroth correspondente. E no caso da anarquia, o indivíduo precisaria acomodar uma característica da sequência 1 dos caminhos do árbitro e do advogado, sendo respectivamente mão da ordem e príncipe da abolição. Parece muito difícil, também mano. acomodar as singularidades de cada um que eu já citei anteriormente e acomodar a nação da desordem. Assim sendo, dessa receita nasceria uma entidade que possui o controle absoluto sobre as autoridades do Justiciar e do Imperador das Trevas. Assim nasceria a anarquia. Afinal de contas, o caos deu origem à ordem, e a ordem veio com a sua própria sombra. Ô louco, boa frase essa. Até imagino o pai qual dos diabos seja é o título de grande antigo dos caminhos do prisioneiro e do diabo. O caminho do prisioneiro, cuja sequência 0 é chamada de acorrentado, possui autoridade sobre maldições e sobre a vinculação. Sua singularidade é descrita como uma figura ilusória rodeada de camadas de bandagens, espinhos e rosas, e sua carta de tarô correspondente é a Carta da Temperança. Já o caminho do diabo, cuja sequência 0 é chamada de abismo, possui autoridade sobre o sangue, a sujeira e a corrupção.
Sua singularidade é desconhecida, mas sua carta de tarô correspondente, para a surpresa de ninguém, é a carta do diabo. A Sephiroth relacionada a esse grande antigo é o mundo tenebroso, que é descrito como um local ilimitado escondido nas profundezas da Terra, um mundo de escuridão total e cheio de sombras. Nesse caso, para que um pai dos diabos possa nascer, o indivíduo precisará acomodar uma característica de sequência 1 de cada um dos caminhos, sendo abominação do caminho do prisioneiro e monarca imundo do caminho do diabo. Além disso, é claro, precisará acomodar as singularidades de cada um dos caminhos e acomodar o mundo tenebroso, assim nascendo a entidade transcendental que possui o controle completo absoluto sobre os caminhos do prisioneiro e do diabo, bem como suas autoridades. Assim nascendo o Senhor dos Deviantes, a fonte das maldições. Caralho. Esse parece ser muito da hora, mano. Parece ser meio... Sei lá, monstro não seria, né? A deusa assim, da origem é um mesmo título assim, parece ser muito de da hora. antigo que corresponde aos caminhos do boticário e do plantador. O caminho do boticário... Eu não ouvi o nome, calma aí. A deusa da origem é o título de grande antigo que corresponde aos caminhos do boticário e do plantador. O caminho do boticário, cuja sequência 0 é chamada de lua, possui a autoridade sobre a beleza, a criação e a espiritualidade. Sua singularidade é uma lua carmesim e sua carta de tarô correspondente, é claro, é a carta da lua. Agora, o caminho do plantador, cuja sequência 0 é chamada de mãe, possui a autoridade sobre a vida, a desolação e o nascimento. Sua singularidade é descrita como uma massa de solo marrom brotando grama, grãos, árvores, cogumelos e vários órgãos reprodutivos. Meu Deus! E sua carta de tarô correspondente é a carta do mundo. A Sephiroth desse grupo é chamada de Colmeia da Ninhada, que é descrita como uma montanha com milhares, talvez dezenas de milhares de metros de altura. Uma montanha que se contorce, parecendo tanto um ninho de pássaros quanto um útero. Para que uma deusa da origem possa nascer, é necessário uma característica de sequência 1 do caminho do boticário isso em e geral. do plantador, sendo Já entendemos respectivamente uma deusa da beleza e um caminhante da natureza, assim como acomodar as singularidades correspondentes e acomodar a colmeia da ninhada. Assim nascendo a entidade que personifica a autoridade sobre os caminhos da lua e da mãe. Assim nasceria a mãe de tudo. Bom nome, bom nome. Chave da luz. O caso desse grande antigo é sem dúvida o mais peculiar entre todos os mencionados nesse vídeo e todos que ainda serão mencionados. E por quê? Porque a Chave da Luz é o título de grande antigo que pertence exclusivamente a um único caminho de Beyonder, o caminho do monstro. O caminho do monstro, cuja sequência 0 é conhecida como Roda da Fortuna, possui a autoridade sobre o destino, a probabilidade, a sorte e o caos. Sua singularidade é um dado branco comum de 6 lados com pontos vermelhos em cada uma de suas faces, conhecido como dado da probabilidade. E sua carta de tarô correspondente é, adivinha? A carta da Roda da Fortuna. Como eu citei agora há pouco, esse caminho é completamente único e não pode ser intercambiado com nenhum outro caminho. Em outras palavras, esse caminho é solo. Mas por que isso acontece? Para explicar isso, é preciso entender que no universo de Lord of the Mysteries, os caminhos não representam apenas poderes sobrenaturais. Eles representam uma filosofia, uma ideia, um conceito e um fato sobre a realidade e a existência. E dentro dessa ideia, o caminho do monstro se torna uma anomalia. Pois, ao contrário dos outros caminhos de Beyonder, que personificam leis do universo e conceitos humanos, a Roda da Fortuna personifica um conceito abstrato, a sorte. Não é sobre ter poder, não é sobre ter conhecimento e não é sobre um destino pré-determinado, mas sim sobre a absoluta aleatoriedade que as probabilidades trazem. E é muito roubado, na minha opinião. A ideia de que nosso sucesso e fracasso não dependem do quão forte nós somos, de quanto conhecimento nós temos ou do esforço que colocamos em algo, mas depende da pura incerteza e da aleatoriedade da sorte. E justamente por isso, nenhum caminho poderia ser um vizinho dele, porque nenhum dos outros 21 caminhos que representam filosofias concretas que podem compartilhar ideias em comum é capaz de ter algo em comum com a absoluta incerteza caótica perante o universo. Dito tudo isso, vamos falar sobre a Sephiroth relacionada à Roda da Fortuna. Ela é chamada também de Chave da Luz, e é descrita como uma terra budista localizada em uma montanha no continente ocidental, onde um grande Buda em seu centro profere seus ensinamentos ao povo budista que o rodeia.
Ao ser capaz de acomodar uma característica de sequência 1 do caminho do monstro, chamada de Serpente de Mercúrio, e acomodar a Chave da Luz, o Beyonder se torna uma entidade além da compreensão que possui o domínio absoluto sobre a probabilidade, a sorte e o caos, se tornando a desordem sem fim. Nossa, é muito bonita essas imagens, mano. É muito da hora esse personagem. Demônio do Conhecimento é o título de Grande Antigo, além das sequências relacionadas aos caminhos do Savante e do Espreitador de Mistérios. O caminho do Savante, cuja sequência 0 é chamada de Paragon, é simbolizado pelo progresso e possui autoridade Paragon sobre a essência. foi o que vocês comentaram aí, né? Deixa eu ver certinho esse daqui, pra entender mais. Relacionados aos caminhos do Savante e do Espreitador de Mistérios. O caminho do Savante, cuja sequência 0 é chamada de Paragon, é simbolizado pelo progresso e possui autoridade sobre a essência, a tecnologia e a física. Sua singularidade é desconhecida, mas sua carta de tarô correspondente é a Alta Sacerdotisa. Já o caminho do Espreitador de Mistérios, cuja sequência 0 é chamada de Eremita, é simbolizado pelo conhecimento e possui autoridade sobre o conhecimento, a informação faz e sentido os os dois estar ligados. Sua singularidade é descrita como um olho etéreo, opaco, apático e sem cílios, e sua carta de tarô correspondente, é claro, é a carta do Eremita. A Sefirote desse grupo é chamada de Pântano do Conhecimento e é descrito como um deserto desolado e sem fim, cheio de inúmeras figuras desoladas vagando e gritando informações. E para que um demônio do conhecimento possa nascer, é preciso uma característica de Beyonder de sequência 1 do caminho do Savante e do Espreitador de Mistérios, sendo Iluminador e Imperador do Conhecimento respectivamente, além, é claro, de acomodar as singularidades e a Sefirote correspondente, assim nascendo uma entidade que personifica o conhecimento e o progresso, o verdadeiro arcano da loucura. Calamidade da Destruição é o título de Grande Antigo que pertence ao grupo dos Caminhos do Caçador e da Demônia. O Caminho do Caçador, cuja sequência 0 é conhecida como Sacerdote Vermelho, possui a guerra e a destruição como seus símbolos e autoridades. Sua singularidade é descrita como uma faixa carbonizada e manchada de sangue em um mastro de metal preto como ferro, e sua carta de tarô correspondente é a Carruagem. Já o Caminho da Demônia, cuja sequência 0 é chamada de Demônia Primordial, é simbolizado pela catástrofe e o caos, e possui autoridade sobre o apocalipse e a catástrofe. Sua singularidade é uma estatueta original branca da Demônia Primordial, e sua carta de tarô correspondente é a Carta da Imperatriz. A Sefirote relacionada a esse grande antigo é chamada de Cidade da Calamidade. Talvez sua descrição seja um pouco difícil de entender, mesmo assim, aqui vai. Ela é descrita como uma vasta metrópole composta de duas linhas do tempo que se cruzam. Ela aparece como uma versão infinitamente grande ou infinitamente pequena da Xangai pré-época, da Revolução Cultural. Suas ruas largas estão cheias de bondes sem trilhos, riquixás amarelos arrastando mulheres inchadas e automóveis pretos ocasionais, cercados por prédios de vários andares em vários estilos arquitetônicos. A receita para o nascimento da calamidade da destruição é acomodar uma característica de sequência 1 do caminho do caçador e uma do caminho da demônia, sendo respectivamente conquistador e demônio do apocalipse, além, é claro, de acomodar as singularidades e a cidade da calamidade, assim nascendo a origem dos desastres. Escuridão Eterna é o título de Grande Antigo além das sequências que pertencem ao Caminho do Gigante, o Caminho da Morte e o Caminho da Meia-Noite. O Caminho do Gigante, cuja sequência 0 é chamada de Gigante do Crepúsculo, é simbolizado pela decadência e pela passagem do tempo, e possui a autoridade sobre o crepúsculo, a decadência e a glória. Sua singularidade é descrita como uma espada longa e exagerada coberta de luz laranja avermelhada, e sua carta de tarô correspondente é a Carta da Força. Já o Caminho da Morte, cuja sequência 0 é bom, Morte, é simbolizado pela morte e o descanso eterno, e possui autoridade sobre os espíritos e os mortos. A sua singularidade é um livro ilusório formado por serpentes emplumadas e enroladas, e sua carta de tarô correspondente, para a surpresa de absolutamente ninguém, é a Carta da Morte. Agora, o Caminho da Meia-Noite, cuja sequência 0 é chamada apenas de Escuridão, é simbolizado pelo silêncio e pela escuridão eterna, e possui autoridade sobre a escuridão, a ocultação e o infortúnio. Sua singularidade é uma foice negra semelhante à noite, e a sua carta de tarô correspondente é a Estrela. A Sefirote ligada a esse grande antigo é chamada de Rio da Escuridão Eterna, e é descrito como um rio largo, reto, escuro e incolor que flui silenciosamente. Eu tenho algo para perguntar, mas vou perguntar daqui a pouco. E a proclamação da morte. Espera só chegar no final. É um rio que não faz loop, e sempre se move para frente, e é dito que até a própria morte se dissiparia em suas correntes.
Então, para que esse grande antigo possa nascer, o Beyonder precisará acomodar uma característica de sequência 1 de cada caminho, sendo Mão de Deus no caminho do gigante, Imperador Pálido no caminho da morte e Cavaleiro do Infortúnio no caminho da meia-noite, além, é claro, de acomodar as singularidades de cada um e a Sephiroth. Assim nascendo a singularidade de tudo, o espaço-tempo em um. Espaço-tempo em um. Da... O caso desse grande antigo é bem diferente dos outros mencionados até o momento. E por quê? Porque além dele estar relacionado com um grupo de 5 caminhos de Beyonder, sendo o caminho do suplicante de segredos, do leitor, do marinheiro, do sem sombra e do espectador, essa... Eu vou perguntar agora o que eu falei que ia perguntar no final. Calma aí. Ó, quando você consegue fazer isso, você pega o poder de todos, certo? De todos os caminhos. Então, um caminho não, né? Quando tem mais caminhos envolvidos, tipo esse que tem 5 e os próximos que vai ter 3, eles são mais fortes do que tem só 2 caminhos, porque aqui é junção maior de poder, né? Vai ter, tipo, poder dos 5 caminhos contra alguém que teria o poder só de 2 caminhos. Na minha mente faz sentido isso que eu tô pensando. Eles serem bem mais fortes, tá ligado? entidade se encaixa em um nível completamente acima de um grande antigo comum. Mas aí você me pergunta, isso existe? Um grande antigo já é capaz de superar completamente uma sequência 0, e você me diz que existe um nível acima? Exatamente. E esse nível é chamado de pilar. E para entender o que um pilar representa, devemos entender os 3 níveis do universo de Lord of the Mysteries. Manda. Do ponto de vista do misticismo da obra, existem 3 domínios, 3 dimensões principais que formam o mundo que é conhecido: o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo astral. É claro, existem outros domínios menores, mas eles são formados pela ligação entre os 3 mundos principais, como o submundo, por exemplo, que existe no mundo espiritual. O mundo físico é o mundo que nós conhecemos, então não há muito que se explicar sobre. No entanto, a não ser que o local esteja oculto por algum motivo, não existe nenhum lugar no mundo que não seja conectado ao mundo espiritual e ao mundo astral. E o pilar é a entidade que governa um desses mundos. Portanto, um pilar seria uma das bases do universo, tanto para a manutenção quanto para o desenvolvimento dele. E é claro, mesmo que cada pilar controle um reino que está interconectado ao outro, suas autoridades não se sobrepõem completamente. Dito isso, entre os 3 níveis do mundo de Lord of the Mysteries, o Deus Todo-Poderoso é o governante do mundo astral. O mundo astral é uma dimensão abstrata que contém todas as autoridades, símbolos e conceitos do universo. É descrito como ainda mais abstrato que o mundo espiritual, e apresenta objetos e luzes concentradas em pontos específicos, formando manchas prismáticas. Historicamente, no final da Quarta Época surgiram fissuras na barreira que protegia a humanidade das divindades exteriores, e para reparar essas rachaduras, os 7 deuses ortodoxos moveram seus reinos divinos para o mundo astral. Portanto, a divindade que possui o domínio absoluto sobre o mundo astral é o Deus Todo-Poderoso. E os caminhos que o compõem são, novamente, os caminhos do suplicante de segredos, do leitor, do marinheiro, do sem sombra e do espectador. O caminho do suplicante de segredos, cuja sequência 0 é chamada de enforcado, é simbolizada pela onipotência e possui autoridade sobre as sombras e a degeneração. Sua singularidade é descrita como uma sombra densa de 5 faz sentido, cabeças, assim, pensando e a sua melhor. carta astral correspondente Pensando, claro, faz é a sentido, carta mano, do esses enforcado. 5 Já o caminho do leitor, juntos cuja sequência 0 é chamada de Torre Branca, virar o Deus simbolizado Todo-Poderoso, pela tá ligado? onisciência e possui autoridade sobre a sabedoria e a onisciência. Sua singularidade é descrita como uma ilusória torre branca feita de livros, e sua carta tarô correspondente é a carta da torre. O caminho do marinheiro, cuja sequência 0 é chamada de tirano, é simbolizado pela onipotência no domínio do mar, da terra e do ar, e possui autoridade sobre a tirania e a aceleração da matéria. Sua singularidade é uma violenta tempestade repleta de raios e trovões, e sua carta tarô correspondente é a carta do hierofante. Já o caminho do Sem Sombra, cuja sequência 0 é chamada de Sol, é considerada a fundação que acomoda a onipotência o caminho e a 0 de onisciência, todos, e faz possui sentido autoridade assim, sobre o Sol e a purificação. juntos virarem Sua Deus singularidade é Todo-Poderoso. descrita como um sol dourado e radiante, e a carta tarô que corresponde a esse caminho, sem surpresas, é a carta do Sol. E por último, o caminho do espectador, cuja sequência 0 é chamada de visionário, é simbolizado pela onipotência no domínio da mente e possui autoridade sobre a mente, a visualização e a imaginação. Sua singularidade é descrita como um objeto branco acinzentado que lembra uma fusão de cérebro e mente, e sua carta tarô correspondente é a carta da justiça.
A Sefirot relacionada a esse grande antigo é chamada de Mar do Caos e é descrito como sendo muito grande. Ele quase preenche o núcleo da Terra e vai para uma camada mais distante. É também a única Sefirot que funde o real e o ilusório e tem uma entrada no mundo real, o que significa que pode ser acessado através do mundo físico. Também, o Mar do Caos é considerado pelos deuses antigos como uma fonte de corrupção. Portanto, para o nascimento de um Deus todo-poderoso, é necessário acomodar o Mar do Caos, as singularidades de cada caminho e uma característica de sequência 1 de cada um deles, sendo Anjo Negro do caminho do Suplicante de Segredos, Olho Onisciente do caminho do Leitor, Deus do Trovão do caminho do Marinheiro, Anjo Branco do caminho do Sol e Autor do caminho do Espectador, assim nascendo uma entidade onipotente e onisciente, o governante do mundo astral. Mano, cê é louco. Eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser pra chegar em Deus Todo-Poderoso. É muitos caminhos envolvidos, muitas coisas que tem que fazer. Chega a ser loucura isso daí, mano. Mas deve valer a pena o sacrifício todo, né, mano? Simplesmente o grande antigo mais icônico de todos, o Senhor dos Mistérios, aquele que representa os caminhos Esse do é aprendiz, do grande. saqueador e do vidente. Essa entidade é um caso semelhante ao do Deus Todo-Poderoso, pois se trata de um pilar, no caso, aquele que governa o mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como o mundo astral, sobrepõe o mundo físico completamente. É uma dimensão mais concreta e menos abstrata em comparação com o mundo astral, mas é habitado por uma quantidade desconhecida de criaturas espirituais, incluindo aquelas conhecidas como as Sete Luzes. É um domínio que contém o conhecimento e as informações do passado, presente e futuro, e muitos Beyonders utilizam o mundo espiritual como uma forma de fazer adivinhações e viagens rápidas, utilizando sua projeção astral ou corpo espiritual para tal. Seu governante, o Senhor dos Mistérios, como já citado, representa os caminhos do aprendiz, saqueador e vidente. O caminho do aprendiz, cuja sequência 0 é chamado de porta, possui autoridade sobre portas, posição, espaço, selos Esse nome é e muito jornadas. estranho, mano. Sua Sei que faz singularidade sentido até, mas é muito como um par estranho. de globos oculares de luz estelar e sua carta Starro correspondente é a carta do mago. Já o caminho do saqueador, cuja sequência 0 é chamada de erro, possui autoridade sobre os erros, o tempo, o roubo, o engano e o destino. Sua singularidade é um monóculo de cristal e sua carta Starro correspondente é a carta dos amantes. Agora, o caminho do vidente, cuja sequência 0 é chamada de o tolo, possui a autoridade sobre a enganação, a tolice, a mudança, os milagres e a estranheza. Sua singularidade é descrita como uma máscara translúcida marcada com o símbolo do caminho do tolo, e sua carta de tarô correspondente é a carta do louco. A Sefirot ligada ao Senhor dos Mistérios é chamada... Aí que eu confundi, né? Quando eu ficava falando o louco. Aí eu não sabia que ele e o tolo era a mesma coisa. A correspondente é a carta do louco. A Sefirot ligada ao Senhor dos Mistérios é chamada de Castelo de Sefirah, e sim, é o palácio acima da névoa cinza. Ele é descrito como um majestoso palácio antigo com uma vasta cúpula sustentada por imponentes pilares de pedra que se erguem acima da névoa cinza sem limites no mundo espiritual. Mas honestamente, eu acho que dispensa apresentações. Para se tornar um Senhor dos Mistérios, é necessário acomodar uma característica de Beyonder de sequência 1 de cada caminho, sendo Chave das Estrelas no caminho do aprendiz, Verme do Tempo do caminho do saqueador e Atendente de Mistérios do caminho do vidente. Além, é claro, de acomodar o Castelo de Sefirah e as singularidades de cada caminho desse grupo. Assim é criado o Rei do Espaço-Tempo, o Farol do Destino, a encarnação do Castelo de Sefirah, o dominador do mundo espiritual. Mas já, você pode estar se perguntando, e o terceiro pilar, o do mundo físico, você não vai falar sobre ele? E as formas de criatura mítica? Calma, meu jovem. Para que eu pudesse falar sobre o terceiro pilar, o do mundo físico, eu teria que falar sobre coisas que estão fora até mesmo dos 22 caminhos de Beyonder padrão, e por conta disso não faria sentido abordar nesse vídeo. No entanto, eu ainda vou falar sobre ela em uma oportunidade futura. Ô, louco. Agora, sobre as formas Se não envolve, assim, só os caminhos de Beyonder, o que envolve tanto? Eu ainda vou falar sobre ela em uma oportunidade futura. Agora, sobre as formas de criatura mítica, é um tópico bem abrangente, já que cada caminho possui a sua, mas não é algo completamente necessário para entender como os caminhos funcionam, então eu preferi manter de fora dessas duas partes. Porém, para quem estiver interessado, eu vou fazer um vídeo à parte explicando sobre as formas de criatura mítica. Vai ser um vídeo short que eu vou postar logo mais, então fica ligado. No mais... Eu acho que eu nunca ouvi isso, de
Ou eu tô louco, eu já Criatura escutei em algum mítica. lugar das criaturas míticas. Acho Vai que ser não, um né? vídeo short que eu vou postar logo mais, então fica ligado. No mais, essa Ah, eu foi a vou ter que nossa ver o short exploração dele pelos então. 22 caminhos de Beyonder e suas capacidades. Estranho Apesar de falar algumas isso. coisas serem realmente complexas sobre esse sistema de poder e serem meio difíceis de explicar, eu realmente gostei de fazer esses 2 vídeos e de como eles ficaram no final. Então é isso. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, Pode se inscrever deixar. no canal se não Pode tiver inscrito, deixar. é claro. Eu sou o Draven e te vejo no próximo vídeo. Falou! É, gostei do falou dele. Lembra um pouco o meu. Tá, vamos lá. Opa! Grongos. Eu vou cortar essa parte. Pulou pra um vídeo do Marquinhos do nada. Do Marquinhos não, hã? Do Mylon. Tá, uma dúvida. O que é essas criaturas míticas? E, cara, explicou muita coisa nesse vídeo mesmo. E o que eu acho interessante, mano, é que, pô, deve ser muito, muito difícil conseguir chegar, tipo, um exemplo, no Deus Todo-Poderoso. Ainda mais que envolve muito caminho. E quem chega nisso, por envolver 5 caminhos, é mais forte do que dos outros que precisa de 3 ou 2 caminhos, ou até mesmo o monstro que precisa só dele mesmo? E deve ser mais fácil, né, conseguir o do monstro, só que já que não envolve tantas coisas assim. Esse vídeo explicou muita coisa. E eu acho que não tem a parte 3 desse vídeo. Então vocês podem comentar aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. Eu acho que não tem mais muito sobre Lorde dos Mistérios, né? Então se tiver, comenta que eu trago pro canal, fechou? Então se vocês gostaram, se inscreve, dá like, compartilha. E até a próxima. Falou!